Pastor, eu tinha me incumbido de trazer a meditação aqui nesta noite, nos incumbido, né? Um dia botou um Pacheco aí, ele falou, tem que descansar um pouco a voz, né? Agora ele falou, não, pega você aí, agora nessa aqui, nessa aqui. Escolhi um texto aqui, muito pequenininho, e antes de ler o versículo, eu estava pensando aqui, uma coisa que eu aprendi, que quando a gente ouve um sermão, um conselho, uma palavra, um estudo, seja o que for, tem duas ferramentas que a gente pode usar. Uma é a pá, outra é a enxada. Né? A pá, a gente ouve ali alguma coisa, uma libertação, uma advertência, e a gente fala assim, tem bem desafiante. Fulano, aí já vai jogando para o outro. E a enxada não, a gente puxa para a gente, né? Não é assim que funciona a enxada? A gente ouve, o pastor fala, não fala, tinha um sermão, tinha um rádio, televisão, na internet, a gente fala, puxa vida, isso aqui vai ser bom para a minha vida, né? Ou isso aqui eu que estou errando, então trago para mim. Então essa é uma boa ferramenta, né? Quando eu estava estudando esse texto aqui, esse breve texto aqui, essa breve palavra, eu pensei, esse aqui é um bom para enxada, né? Para trazer para a gente mesmo, né? E esse é interessante de estudarmos a palavra, é que nós aplicamos para nós mesmos, né? Isso talvez seja o mais importante. Quando a gente se muda, né, a gente tem condições de ajudar os irmãos, né? Lucas, tem também Marcos, mas nós vamos ler Lucas. Esse texto é Lucas, Lucas 22, né? Que é um capítulo bem grande, médico querido, né? Lucas. E versículo 54, só esse aqui. Lucas 54. Vamos pegar. Na verdade, é a segunda parte que é o que me interessa desse versículo. Então, prendendo Jesus, né? O levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então, essa segunda parte aqui, Pedro seguia de longe. Eu estava estudando há muitos anos atrás, eu ouvi o pastor Wilson Panini, eu estava num encontro de juventude, e ele leu esse versículo. Eu guardei esse texto dele, sobre Pedro seguindo a Jesus de longe. Né? Os problemas advindos de seguirmos alguém de longe, principalmente nesse caso, Jesus. Eu estava pensando esses dias, se você tentar. Uma vez no Maracanã, eu consegui uma pessoa, isso aconteceu. A gente estava em grupo, lotado e tal, e um tentando tirar o outro, acabou perdendo, porque é uma multidão de gente, né? Então, quando você está seguindo alguém assim no lugar, se você não continuar falando, vai falando e não segurando e vai para não perder. Mas muitas vezes, se você fizer isso, conseguindo uma pessoa, e deixar ela escapar da sua distância, você não vai mais ouvir a voz dela. Você vai perder a voz dela. Não vai mais ouvir. Mais adiante são tantas vozes, aí juntar muita gente e você ouvir muitas vozes, aí que você não vai ouvir mesmo aquela pessoa que você queria estar próximo dela. E se você tirar ela do seu campo visual, vai chegar um momento que nem vê-la mais. Ela vai se afastando, você não vê, aí você está desorientado. Você vai ouvir muitas vozes, menos aquela voz que você queria ouvir, aquela daquela pessoa que você queria estar perto dela, para você não perdê-la de vista, e acaba perdendo de vista. Né? A palavra diz aí que Pedro seguiu Jesus de longe, quando ele foi levado aqui para a casa do sumo sacerdote. Estava próximo aqui já a crucificação, já do julgamento dele, né? E Pedro foi acompanhando, mas chegou um momento que ele resolveu ficar de longe, resolveu se afastar. E quais são os perigos disso aí, né? Porque quando nós nos afastamos de Jesus, nós corremos alguns riscos, deixamos de perdemos vários benefícios na nossa vida, e alguns deles um breve momento para a gente analisar. Eu até, esses dias, alguma coisa parecida com esse da multidão, eu estava pensando qual a ilustração, mas eu comprei uma caixinha de som chamada Bluetooth, né, que é o rádio. Comprei lá na praia, estava lá, o camarada estava vendendo, achei barato, comprei, porque eu estava assistindo mais aula no computador, aí o som do computador é baixo, eu boto a caixinha, mas isso faz muito barulho, essa caixinha faz muito barulho, mas eu ponho ela do lado assim e fico ouvindo, porque aí ela tem um som forte para ouvir.
Aí esses dias eu precisava de fazer uma coisa, mas não queria levar o computador, né? Eu peguei a caixinha e levei lá para a cozinha e tal. Aí o som subiu, porque ela tinha um alcance de 2 metros, 1 metro, perdi o som da caixinha. Falou, essa caixinha é fraquinha. Não, eu não respeitei o limite, né, do transmissor de Bluetooth, perdi o som. E quando nós nos afastamos de Jesus, né, e o próprio Deus, nós perdemos esse elo, né, essa transmissão, e às vezes não ouvimos a sua voz, nós perdemos esse contato, porque perdemos ali o Wi-Fi, o Bluetooth. Então, para a gente pensar. O que acontece na nossa vida, meus irmãos? Nós muitas vezes, quando nos afastamos de Jesus, perdemos a oportunidade de desfrutar das suas bênçãos. Uma dessas coisas. Outra, abrimos margem para as provações e tentações e sermos dominados pela situação. Aprendemos e esquecemos muitas vezes, como não estamos vendo Jesus, ele não está nos falando, o nosso limite de dizer não para as coisas erradas também fica prejudicado, porque não temos, né? Eu me lembro quando eu era garoto, lá na minha casa, na sala, tinha um quadro, aquele dos 2 caminhos. Quem já não conhece esse quadro? Quem não, né? Os 2 caminhos, lá no meio tinha um olhão, que era o olho de Jesus, né? O olho de Deus olhando para a pessoa. Eu olhava aquele quadro lá na sala e ficava olhando. Até hoje eu tenho uma impressão assim, interessante. Toda vez que eu penso, eu faço alguma coisa errada, né? Aí tem a música, né? Cuidado, mão, pé e tal. Eu lembro daquele quadro. Canta essa música da criança, eu lembro daquele quadro lá na sala da minha casa, na rua Roberto Silveira, número 60, lá onde eu morava, lá em Teresópolis. Um quadro que minha mãe colocou lá na parede. E Deus sempre nos vê, né? Aí meu pai gostava de uma música que era assim, cada passo que dá nessas sendas que vai, essa é bem antiga, vocês conhecem? Cada passo que dá nessas sendas é caminho, né? Não é a casa senda, né? Nessas sendas que vais, há um Deus que te vê, Deus te vê, olha bem nessas sendas que vai, Deus te vê, enganá-lo jamais poderás, né? Mas Deus está sempre vendo, meus irmãos, a mão dele nunca está encolhida. Isaías diz que a mão dele nunca está encolhida, seu ouvido nunca está surdo, nunca está gravado. Nós é que nos afastamos, nós é que seguimos de longe. A mão de Deus nunca está encolhida, o ouvido dele está sempre pronto para nos ouvir. Nós é que nos afastamos, né? Assim como Pedro começou a seguir Jesus de longe, às vezes nós trazemos essa situação para a nossa vida e começamos a perder situações. Quem sabe na nossa vida, puxando aqui para a nossa enxada, né? Quem sabe se nós já oramos muito mais do que oramos hoje, né? Nossa casa, levantar, no próprio trabalho, né? Chegar no trabalho, orar. Quem sabe a gente orou mais quando a gente esteve mais próximo de Jesus? Quem sabe a gente já tem uma vida de oração melhor, né? Cada um vai fazer uma nada. Quem sabe nós temos perdido as oportunidades do tempo para estudar a palavra de Deus. Hoje a vida é tão agitada, tanta informação. Depois do advento da internet, nem vou falar das redes sociais é outra coisa, da própria internet mesmo, a informação vem na nossa mão e agora vem no celular, né? Eu, para dizer a verdade para os irmãos, eu tenho esse hábito, eu tenho celular, uso e tal, mas nunca fui adepto de ficar navegando no celular, não. Só as coisas sabem, pagamento, banco e tal, o resto tudo eu prefiro ainda o computador, né? Aderi ao notebook e tal, tem uma época que veio o modismo do tablet, mas não vingou, né? Era quase tal, mas internet, é informação. E eu me lembro quando a internet começou, você navegava na internet, você entrava nela, e você falava, onde que eu vou entrar hoje? Aí tinha um site chamado Achei, né, que a gente buscava. Hoje é o Google, né? O grande irmão aí, o Google. Mas você buscava lá no Achei. Aí você fala, eu quero pesquisar isso, eu quero pesquisar aquilo. Hoje você não navega mais na internet, é na internet que te navega, né? Ela que te navega. Você entra ali, ela já te oferece uma matéria, um assunto, às vezes nem uma coisa muito boa, mas aí, às vezes uma coisa até boa, mas aí uma coisa puxa a outra, outra puxa uma,
Aí quando você vê, passou 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E você até pode distrair ali dormindo, vendo televisão, né, e tal. Assim, de tanto que a mente da gente fica cansada de absorver informações. Eu nunca vi uma pessoa estar distraída e começar a orar. Nem começar a dormir. Eu já vi começar a orar e dormir. Mas nunca vi uma pessoa daquela dormir, distrair e comecei a orar. Distrair e comecei a ler a palavra. Não acontece isso, né? Isso são coisas que é como atividade física. Se você não se arrumar, se você não decidir que vai fazer, você não faz. A verdade é essa. Então, quem sabe, seguindo a Jesus de longe, como disse aqui, né? Pedro seguia de longe. Nós não deixamos de estudar a palavra, não deixamos de orar, ou diminuímos, ou podíamos fazer muito mais, né? Então, é isso, é uma das coisas, né? Esquecemos de como dizer não, né? Como que eu digo não? O pecado, o erro, o pensamento ruim, né? Efésios 6:10, ele dá aí a receita, né? Revestido do Senhor e da força do seu poder. Então, o segredo para dizer não é revestir-se do poder. Como disse lá, Tiago, resistir ao diabo, como é que é? Não, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e o dirá de vós. Eu vou aqui inventar as palavras, chama neologismo, né? Vai inventando, né? À medida que nós resistimos que nós nos sujeitamos a Deus, não é que você agora vou resistir ao diabo, não, a sujeição, ela te leva a fazer com que o diabo sofra essa resistência, e ele o que automaticamente é repelido, né? Então não é uma coisa assim que eu faço uma coisa, bom, cheguei nisso, me sujeitei a Deus, agora eu vou resistir ao diabo, agora ele vai, não é assim. À medida que nós nos sujeitamos a Deus, as forças vão se colocando, a resistência aumenta, não é isso? A resistência aumenta e ele foi. Agora, à medida que nós, eu vou inventando aqui, nós sujeitamos-nos a Deus, à medida que nós desresistimos ao diabo, ele desfoge de nós, ele chega mais para nós. Então, são coisas que eu fico pensando, é mais simples do que parece. É começar pela sujeição. À medida que nos aproximamos de Deus, à medida que estamos perto de Jesus, as outras andam normalmente, são sequências, né? Mas por que eu cheguei assim? Não, você vê lá. É igual quando o avião cai, nunca é uma causa só, né? Tem uma lá atrás, está somando. E nós deixamos de orar, ou diminuímos a oração, deixamos de estudar, ou diminuímos a nossa oração, nos afastamos do convívio com os irmãos, nos afastamos do interesse entregado também, quem sabe, os nossos dízimos, as nossas ofertas, também a nossa participação da obra de Deus. Nos afastamos do braseiro, porque o que é uma brasa? Né? O que é uma brasa? Ela só existe porque tem uma outra do lado. Você pode ter certeza. Brasa longe da outra vira o quê? Carvão apagado, né? Não tem nada. Brasa longe da outra. Ela só fica acesa porque tem a outra. Isso é uma verdade. Não adianta você pensar que uma brasa pode ficar sozinha. Não tem. Ela vai apagar. Porque é o calor de um com o calor do outro. Falar em calor aqui, o que acontece? À medida que nós nos afastamos, que andamos longe de Jesus, nós esfriamos. Nós vamos esfriando, né? Longe da brasa. Engraçado aqui, né? Eu estava pensando aqui, o versículo 55 diz assim: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar neles. Devia estar frio, lá naquela região da Palestina faz fria, não é como Rondonópolis, que aqui o verão é quase o ano todo, o inverno é curto, né? O inverno aqui é bem curto, às vezes ele cai numa quarta, às vezes ele cai numa quinta-feira, né? O inverno aqui é bem comedido, né? Bem desanimado. Mas lá as noites esfriam, lá neva, dependendo da região. E Pedro sentiu frio, estava frio. Ele procurou o quê? O fogo, né? Ele veio estar perto de Jesus, às vezes a gente procura aí nos aquecer com outras coisas, com os valores deste mundo, todo desse mundo,
algumas pessoas só pensam, talvez, compensar com trabalho, com alguma coisa. Nada vai aquecer o coração da gente que não for esse fogo do Brasil, o fogo do Espírito Santo, já que o fogo vai para fora. Né? Então, é para a gente pensar sobre isso. É engraçado que Pedro procurou o fogo para se esquentar, né? Ele devia estar sentindo o frio dele, né? Porque ele ficou longe de Jesus. Né? Então, leitura, oração, esfriamento, afastamento, quem sabe nosso dia, nossa participação financeira, né? E por último, o que ele fez? Quando uma criada falou para ele, Pedro não falou assim, eu estou te conhecendo, rapaz, estou te conhecendo, você estava junto com aquele Jesus ali, assim. O que ele falou? Não sei quem é esse, né? Não conheço. E ele acabou chegando no fundo do poço, foi negar a Jesus, foi se afastando. Então, meus irmãos, para encerrar, né? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia o de longe. Lucas 22, versículo 54, parte B. Pedro seguia o de longe. Primeiro passo para a gente esfriar, desanimar, é seguir o de longe. Nós vamos perdendo a visão, a pessoa que nós estamos seguindo se mistura na multidão, nós não ouvimos mais a voz de Jesus, ouvimos as outras vozes, os outros apelos deste mundo, né? E chega um momento que nem enxergamos mais, aí pronto, perdemos a orientação. Então fica aí um alerta para nós, né? Seguirmos Jesus bem de perto, né? Bem de perto, isso vai ser muito importante para a nossa vida, para a nossa relação cristã, o reforço da nossa relação familiar, para a igreja, em todos os aspectos. Estar perto de Jesus é bem melhor do que qualquer outra situação. Então cada um tem que fazer uma análise e ver se cada um de nós estivemos mais próximos de Jesus, estivemos mais próximos. Lá quando a gente se converte, né? Fui criado na igreja, né? Eu tive esse privilégio de ter sido apresentado lá na frente, né? Lá pelo pastor, que depois me batizou. Tive esse privilégio, mas então não tive assim essa experiência, mas lá na juventude, lá no começo, ou aquelas pessoas que se convertem, tem aquele ânimo, né? aquela discussão, que o tempo a gente vai, isso faz para tudo, não é só na vida cristã, isso é no trabalho também, a gente vai, algumas coisas que a gente vai se acostumando, né? A gente vai tende a esfriar. Vamos analisar, né? Vamos fazer uma autoanálise de aquilo que nós já ficamos mais próximos. Vamos ver isso e ver naquilo, e se estamos mais próximos ou menos próximos, e se estamos mais longe ou menos próximos, vamos colocar assim, o que isso tem implicado na minha vida? O que isso tem diminuído na minha vida? Quais os privilégios que eu tenho perdido por estar um pouco mais longe, ou muito longe de Jesus, né? Então, essa é a colocação que eu gostaria de colocar para os irmãos aqui. O Espírito Santo me deu essa ideia ele deu a ideia, né? Porque aí eu fui lá para ele pesquisar, e depois eu falei, ele que orienta a gente, né? Então eu agradeço aos irmãos, pastor Paulo, né, pela oportunidade, e que Deus realmente nos abençoe, e que possamos refletir sobre essa experiência negativa. Algumas pessoas, meu pai falava o seguinte, algumas pessoas aprendem dando cabeçada, outras vendo o outro dar cabeçadas, né? Essa cabeçada eu não quero dar, né? Então alguns aprendem assim, outros têm que dar cabeçada, que essas cabeçadas que Pedro deu ali sirvam de exemplo para nós, né? Tá bom? Mas pela parte que isso formando a oração. Vou botar o senhor dessa aí. E aí, foi de pá ou foi de enxada? Eu pensei no rastelo.
acho que ele é vazado. O castelo deixa a terra para trás, pega só os grãos assim, coloca na peneira e acaba de arruar o resto que fica só o grão, né? Puxa o que é bom, guarda, né? Depois, muito boa. Que bênção, né, irmãos? Palavra, irmão Gilmar, saudade. Nosso professor de beleza durante a pandemia, né? Aprendemos lições. Isso a gente vê, que maravilha, né? O pai era um pregador do Evangelho, como eu disse, né? Eu também fui assim, né? Já nasci apresentado numa igreja, a gente via aquela experiência do mundo, daqueles que vieram, né? Mas que experiências maiores, né? De conhecimento, de ensino, da figura do pai, né? Dos antepassados, tem essas gerações de crentes, isso a gente vê também na hora de transmitir as experiências da vida. Que bênção!